Gente querida, algumas pessoas definem oração como uma conversa entre amigos. Algumas pessoas dizem que oração é uma conversa do filho com o pai. De fato, eu acho que são boas definições, boas comparações. No entanto, toda vez que se fala de oração, que se pensa em oração, que esse assunto é ventilado, para mim, para o meu coração, para a minha alma, o texto mais contundente, o texto mais didático a respeito de oração é Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, no meu entender, ele explica como a oração funciona, qual a sua dinâmica, quais as forças envolvidas nesse processo. Então vamos ver o que diz esse texto. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Meus irmãos, qual o contexto dessa passagem no livro de Apocalipse? Nesse momento, o cosmos está todo em convulsão. Os cavaleiros do Apocalipse já haviam saído com ordem de destruição, e eles já haviam começado o seu trabalho. O sol, a essa altura, já havia escurecido, a lua havia perdido seu brilho, já havia ocorrido um terrível terremoto que havia acabado com boa parte das montanhas, havia separado ilhas, uma chuva terrível de meteoros já havia atingido a terra e, de repente, silêncio. Tudo para. Em meio a essa sucessão de cataclismas, em determinado instante, tudo cessa. O que está acontecendo? Os céus estão aguardando as orações dos santos. O anjo, com as orações, está chegando. E esse anjo, ele entrega essa oração no altar de Deus. O versículo 4 diz: da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Nesse instante, o anjo toca com essas orações, com esse cálice, com esse incensário no trono de Deus e devolve para a terra. E o texto diz que então houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Gente querida, até bem pouco tempo atrás, 1945, quando a primeira bomba nuclear foi usada, destruiu Hiroshima, Nagasaki, a segunda, ou não sei se está invertido, mas enfim, quando essas duas bombas explodiram, até então, uma das maiores manifestações de força e poder que a humanidade conhecia era a força do relâmpago, era a força do trovão. Então, por isso há essa comparação. A fumaça, a oração, depois que toca no trono de Deus, ela volta como trovões, a maior força que a humanidade conhecia até bem pouco tempo. Então vejam o que esse texto ensina para nós. A oração, quando sai da gente, ela sobe como incenso. A oração, quando sai de nós, ela sobe como fumaça, tênue, frágil, suave. Nesse texto que acabamos de ler,
o anjo é apenas uma figura simbólica. Não é verdade que o anjo precisa pegar as orações e levar até a presença de Deus. O que o anjo representa nesse contexto e o que ele aparenta, o que ele está simbolizando em toda essa descrição que nós acabamos de ler? Por que ele aparece nessa história? É para nos mostrar que apesar de tênue, frágil, suave, apesar de volátil, ou apesar de voláteis as nossas orações, elas chegarão ao seu destino. A figura do anjo é para mostrar isso. Apesar da nossa oração ser fraquinha no momento que sai de nós, a figura do anjo mostra que há uma garantia da Bíblia de que ela vai chegar até a presença de Deus. Ela vai chegar até o trono do Todo-Poderoso. Então as nossas orações chegam lá, e depois que elas tocam o trono, elas tocam dessa maneira, tênue, frágil, suave, como incenso, como fumaça, mas depois que tocam, elas voltam à terra com poder. Os céus roncam com seus trovões, a terra estremece, terremotos acontecem, porque a resposta da oração tem a dimensão do poder de Deus. É por isso, gente, que ela sai de nós frágilzinha, como a fumaça, mas ela retorna à terra vigorosa. Ela vai fraquinha, mas volta com força. Ela sobe como incenso, como fumaça, mas ela desce como trovões, como terremotos. Então o texto mostra, guarde isso no seu coração, que o poder da oração não está em quem ora, mas em quem responde. O poder da oração não está em quem ora, mas em quem responde. Por isso que Leonard Ravenhill, que escreveu Porque Tardo Pleno Avivamento, gente, que livro, irmãos. Se você ainda não leu, você precisa ler. Leonard Ravenhill pergunta: quem pode calcular as dimensões do poder de Deus? E ele argumenta mais ou menos assim: os cientistas são capazes de calcular o peso do globo terrestre. Os cientistas são capazes de contar as estrelas que existem no firmamento. Os cientistas são capazes de medir a velocidade de um relâmpago, mas eles não conseguem sequer estimar o poder da oração. E por que isso acontece? Porque o poder da oração não está relacionado a quem ora, mas está atrelado ao Deus que responde. É por isso, gente, que não podemos estimar o seu poder. E também é por essa razão que Lutero dizia: eu prefiro 1000 vezes enfrentar um exército fortemente armado a ter que enfrentar alguns homens e mulheres que oram. Prefiro me deparar com um exército armado a ter que lutar contra homens e mulheres que oram. E eu queria ler com vocês um caso real que está na Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, a partir do verso 25. Gente, que coisa maravilhosa. A Bíblia traz um exemplo, um caso que se adapta totalmente ao texto de Apocalipse 8 que nós acabamos de analisar. Atos capítulo 16, versículo 25. Deixa eu antes explicar o contexto. Olha só para mim um instante antes de você ler esse texto. O contexto é o seguinte: Paulo e Silas queriam ir para a Ásia, estavam indo para uma determinada região, mas o Espírito Santo impediu eles de irem para lá, e falou: não vão para a Ásia, vão para Filipos, aonde foi mais tarde fundada a igreja que nós conhecemos como a igreja dos Filipenses. Ali,
Mal eles chegaram, pregaram o evangelho a uma mulher chamada Lídia, e Lídia se converteu. Portanto, num primeiro momento, eles podem ter ficado com a falsa impressão de que seria fácil a obra de pregação do evangelho ali. Mal chegam na cidade, nem tinham entrado ainda, num rio na entrada da cidade. Eles conhecem uma mulher, pregam o evangelho, ela se converte, vai ser fácil. Mas a realidade foi bem diferente. Mais à frente um pouco, eles conhecem uma outra mulher. Essa outra era escrava, endemoniada, e ela era possuída por um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação dava um grande lucro aos donos daquela escrava. E num determinado momento que Paulo e Silas se deparam com ela, expulsam o demônio, o lucro daqueles homens, obviamente, cessa. E os donos dessa escrava passam a odiar Paulo e Silas, porque o lucro deles, com aquela mulher, havia cessado, havia acabado. Eles conseguem instigar as autoridades de Filipos, da cidade de Filipos, contra Paulo e Silas, a ponto dessas autoridades prenderem os dois. E aí vem o texto que nós vamos ler, Atos 16, 25 e 28. É por essa razão que eles estão presos, tá certo? Que eu acabei de explicar. Por terem expulsado o demônio de uma mulher e os seus proprietários dessa escrava terem instigado as autoridades, eles foram lançados na prisão. Então, por Atos 16, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, gente, vejam, Paulo e Silas foram vítimas de uma injustiça. Eles estavam seguindo estritamente a direção de Deus. Mas mesmo sendo absolutamente inocentes, eles foram parar numa prisão. Estavam algemados. Eles queriam prosseguir na pregação do evangelho, mas as autoridades do lugar estavam tentando impedir. Apesar de tudo, apesar das injustiças, apesar da perversidade e da maldade daqueles homens, eles não blasfemam, eles não xingam, eles não questionam a Deus, eles não hesitam quanto ao caminho que haviam escolhido. Lembram? Eles queriam ir para a Síria e Deus falou, vão para Filipos. Eles não questionaram, será que nós nos enganamos? Será que ouvimos uma voz que não era do Espírito? Não, eles não questionam. O que eles fazem? Eles oram e louvam. Eles não tentam resolver a situação por influência política. Eles não tentam resolver a situação pela sua própria esperteza. Eles não pensaram em fugir a todo custo. Não, eles não queriam isso. Tanto que as portas foram abertas, as correntes caíram das suas mãos. E eles não fugiram, continuaram lá dentro da cela onde eles estavam. Eles apenas oram e louvam. Meus irmãos, nós poderíamos perguntar, que chance tem a oração de Paulo e Silas contra uma masmorra? Podemos dizer, uma masmorra romana, porque nesse momento Filipos estava sob o Império Romano. Que chance tem a oração de Paulo e Silas contra uma masmorra romana? O que a oração de Paulo e Silas seria capaz de fazer contra aquelas correntes e aquelas algemas? Então, nós acabamos de ver em Apocalipse capítulo 8, suas orações sobem frageizinhas, fraquinhas, como incenso, como fumaça, mas elas tocam o trono de Deus. E aí, quando elas voltam, elas abalam os alicerces, elas arrebentam as correntes, destroçam as cadeias, destroem as obras do inimigo e consolidam o reino de Deus na face da terra. Então, irmãos, qual o poder da oração de Paulo e Silas? Enquanto sobe, nenhum,
mas quando desce, desce com o poder do Deus de Paulo. Qual o poder da oração de Paulo e Silas? Enquanto sobe, nenhum, mas quando desce, desce com o poder do Deus de Silas. É por isso que ela é capaz de abalar os alicerces. É por isso que ela é capaz de abrir as suas portas, de despedaçar as algemas. Meus irmãos, o que são as portas de uma cadeia? Para aquele que abriu o mar vermelho. O que são correntes e algemas? Para aquele que destruiu as muralhas de Jericó. Portanto, o poder da oração não está em quem ora, mas em quem responde. Guarde isso no seu coração. Vamos às aplicações. Primeira aplicação. Seja ousado ao orar. Seja ousado ao orar. A verdade, irmãos queridos, é que em função do que acabamos de ver, através da oração, as pessoas comuns conseguem coisas extraordinárias. Através da oração, o extraordinário acontece, coisas sobrenaturais, aquilo que foge à nossa capacidade humana, situações que escapariam completamente ao nosso controle. Por isso, e isso através de gente normal, como nós. Vejam, há pouco tempo atrás, alguém pregou aqui na igreja sobre Tiago, capítulo 5, versículo 16. E o texto de Tiago diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E Tiago cita Elias, e ele diz assim: Elias era humano como nós. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Irmãos, que coisa maravilhosa essa observação de Tiago, que diz que Elias era humano como nós. E na versão revista e atualizada, aquela que é mais antiga, ainda acrescenta que Elias era humano como nós, e diz, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, Elias, ele era exatamente como a gente. Ele era alguém que sentia medo, ele era alguém que em muitos momentos da sua vida sentiu apreensão, sentiu ansiedade, sentiu temor, sentiu insegurança, sentiu falta de confiança, se sentiu só, desamparado, precisou fugir para uma caverna. Ele era igual a nós, ele era sujeito aos mesmos sentimentos, mas Elias orava, ele orou, e o sol e o céu se fechou, o céu secou. Depois ele tornou a orar, e o céu deu chuva, irmãos. E ele era igual a nós. Vê o que acontece? Então, irmãos, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Elias era um profeta poderoso. Não! Elias era um homem semelhante a nós. Graças a Deus que o próprio texto bíblico relata isso. Isso aconteceu porque o poder da oração não está em quem ora, mas em quem responde. Isso aconteceu porque o Deus de Elias é o Deus que responde às orações. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então é por isso, gente, que através da oração, pessoas comuns como nós são capazes de realizar coisas extraordinárias, são capazes de alcançar coisas incríveis. É possível. Elias conseguiu. Você também pode conseguir. Segunda aplicação: ore por seu amigo de oração. Ore por seu amigo
de oração. Meus irmãos, sabe qual é o meu medo de fazer essa aplicação simples desse jeito? E dizer, ore para o seu amigo de oração? Meu medo é isso aqui virar um clichê. Meu medo de dizer, ore pelo seu amigo de oração, é nós falarmos isso com tanta frequência, que as pessoas banalizam, que as pessoas não ouvem mais, as pessoas não dão mais importância, não levam mais a sério, desconsideram. Talvez até alguns, aplicação, talvez pergunte até na célula, então vou anotar, né? Mas já no coração está bloqueado. Orar pelos amigos de oração. Eu acho incrível que haja gente hoje ainda nas células, tantos anos depois de nós termos passado a entender que célula é algo de Deus, que não há como viver de uma outra maneira o Evangelho, que tenha gente que tenha coragem de dizer que não tem amigo de oração numa célula. Como isso é possível? Então, gente, mencionar isso, ore pelo seu amigo de oração, eu confesso a vocês que me dá esse temor. Isso não pode virar um clichê. Você não pode transformar esse assunto em algo banal. Talvez até nesse momento no seu coração você esteja pensando aí, pô, que coisa chata, falando de novo nisso. Quando que ele vai passar para a aplicação 3? Aí, fala a verdade. Tem gente que está pensando. Nem riu. Porque tá. Mas eu queria ler com vocês Atos 16, 27. Que é a continuação do texto que nós lemos agora. Olha o que diz Atos, capítulo 16, versículo 27. E a razão pela qual essa aplicação é absolutamente adequada a esse momento é o assunto que nós estamos falando. Para vocês verem que ela não foi enfiada nesse texto aqui a pretexto só para nós falarmos desse assunto. Para você ver que é completamente coerente o que está sendo dito. Veja a base bíblica e totalmente contextualizada para essa aplicação. Atos capítulo 16, versículo 27. Diz assim: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha a pergunta do carcereiro. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Meus irmãos, creio que a maioria de nós que está aqui hoje já teve experiências com Jesus fortes o suficiente para querer compartilhá-las com as pessoas que nós amamos. Acredito que a maioria de nós, se não todos, você nunca teve uma experiência com Jesus que marcou tanto a sua vida, que você gostaria que as pessoas queridas tivessem experiências parecidas. A maneira como você conheceu Jesus, sentiu o seu amor, recebeu a sua graça, como você o tem conhecido, experimentado. Você não gostaria de compartilhar isso com as pessoas que você ama? Acredito que a resposta da maioria de nós é sim, claro, mas tem um problema. Essas pessoas não, muitas delas, na maioria das vezes, elas não ouvem, elas não querem ouvir, elas não entendem. Pior, elas nem demonstram interesse por aquilo que nós gostaríamos de compartilhar com elas. Nós voltamos de um retiro, um fim de semana de treinamento, um culto. A gente fica ávido para falar daquilo
que nós experimentamos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós vivenciamos, mas na maioria das vezes não tem resposta no coração da pessoa que está com a gente, na pessoa do outro lado. Mas no texto que nós lemos, o que ficou registrado? O carcereiro perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha o que aconteceu. A oração, as orações de Paulo e Silas, elas não apenas fizeram com que os alicerces da prisão estremecessem, não apenas as portas da prisão se abriram, não apenas as correntes se quebraram, mas a oração de Paulo e Silas gerou um enorme temor no coração do carcereiro. A oração de Paulo e Silas gerou uma grande convicção de pecado no coração daquele homem. Gerou a consciência de que ele necessitava aprender urgentemente o caminho da salvação. Vê o que acontece, irmãos? A oração é capaz de gerar convicção de pecado e necessidade de salvação. Sabe por que a pessoa não quer ouvir aquilo que você tem a dizer? Porque ela não tem essas convicções. O pecado dela não a incomoda. Ela não sente necessidade de ser salva. Mas se você ora, se você intercede, a sua oração vai chegar lá, vai tocar nela, vai transformar o seu coração, vai gerar essa convicção, vai produzir no coração dela essa sensação de necessidade. E aquele ceticismo, aquela indiferença vai sair. Então, irmãos, é por isso que nós não podemos abrir mão de orar pelos nossos amigos de oração. Percebe? Isso não pode virar um clichê para nós. Isso não é algo banal. Isso não é algo superficial. Não é algo secundário. Não é algo para nós fazermos quando nós tivermos tempo. Nós estamos falando de vida e de morte. Vida eterna e condenação eterna. Não é alguma coisa que a gente possa empurrar com a barriga, deixar para depois. Para quando nós acharmos que é conveniente, ou para quando a pessoa, por conta própria, for perguntar alguma coisa de curiosidade para você. A oração é capaz de gerar isso no coração dos nossos amigos. Irmãos, Rick Warren observou com muita propriedade. Ele disse assim: olha, as pessoas podem recusar o nosso amor e rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm defesas contra as nossas orações. As pessoas podem recusar o nosso amor e rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Elas podem se recusar a ouvir, elas podem rejeitar o nosso amor, mas se nós orarmos, a oração as alcança. Nós não temos acesso, mas a oração chega, penetra aonde nós não temos lugar, e vai fazer a obra, irmãos, vai fazer a obra. Em terceiro lugar, faça uso do poder da oração coletiva. Faça uso do poder da oração coletiva. Atos, capítulo 16, versículo 22. Ele diz assim, estamos lendo Atos 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro
recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, certo? Os magistrados ordenaram que eles ficassem nus, fossem açoitados, severamente açoitados, e que eles fossem vigiados cuidadosamente na prisão. Aí vamos pular para o verso 35. Quando amanheceu, portanto, depois de uma noite de oração e louvor de Paulo e Silas, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. Solte esses homens. O que aconteceu entre aquela tarde em que os magistrados deram ordens para eles serem presos e açoitados, e a manhã do dia seguinte, em que as autoridades mandam que eles fossem soltos? O que aconteceu? Eles estavam orando e louvando. No momento em que eles estavam orando e louvando, Deus estava agindo no coração das autoridades. Então, olha só, Deus não apenas sacudiu os alicerces da prisão, abriu as portas das cadeias, que despedaçou as correntes, soltou as algemas, como Deus alcançou o coração do carcereiro, gerou nele essa sensação, essa convicção de pecado, a necessidade de salvação. Como? Trabalhou no coração das autoridades, de maneira que, quando as autoridades acordaram, elas falaram: temos que soltar esses homens, nós não podemos mantê-los mais presos. Deus estava agindo nos seus corações. Então, meus irmãos, Provérbios, capítulo 21, versículo 1 diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige como quer. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O coração do rei, o coração das autoridades, que parecem tão intransigentes, que parecem tão inflexíveis, fortes, arrogantes, do ponto de vista bíblico, ele é totalmente líquido, é totalmente fluido, é como um rio. E quem define para onde esse coração vai se inclinar é o Senhor. O coração do rei é como um rio que é controlado pelo Senhor. As autoridades, elas estão nas mãos de Deus. E como tal, Ele as controla, Ele é que define. Por isso, meus irmãos, que eu queria dizer para vocês que a igreja tem uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade inigualável por orar pelas nossas autoridades. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Irmãos, eu queria encorajar vocês a juntos nós orarmos pelo nosso país. A gente precisa orar pelo nosso país. O Senhor tem um controle absoluto sobre as autoridades. Nem que seja para colocar autoridades perversas, mas e para que através delas venha o juízo sobre a nossa nação. Mas o que nós aprendemos numa leitura bíblica completa é que sempre que Deus leva o seu povo a orar, é porque Ele quer nos abençoar. É para que Ele quer que as coisas ocorram de uma maneira mais branda, mais suave, mais tranquila, mais fácil. Então, irmãos, a gente está vivendo um momento de decisão
que talvez venha implicar nos próximos 10, 20, 30 anos, ou talvez nas próximas 5 ou 6 gerações. Então, a igreja não pode abrir mão da sua responsabilidade de orar por esse momento tão crítico. Eu tenho lembrado, em muitas ocasiões aqui, da oração que fazíamos quando a inflação era um mal incontido em nosso país. Nós achávamos que a inflação era algo realmente incontrolável, que nós jamais iríamos resolver o problema econômico do país. E durante um bom tempo, esse problema foi bem controlado. Agora nós olhamos para a corrupção e a impressão que dá é que é um monstro que não tem como resolver, está tudo completamente perdido e degenerado. Mas, irmãos, o poder da oração não está em quem ora, está em quem responde. Então nós podemos orar. E aí eu queria fazer essa afirmação para vocês. Nenhuma força pode se contrapor ao poder de uma igreja que ora. Se Deus nos levanta em oração, irmãos, quem vai se levantar contra a igreja? Se a igreja se levanta em nome de Jesus, que força vai se opor à igreja que se levanta assim? A gente precisa estar junto para nós orarmos pelo nosso país. A gente tem procurado se reunir aqui na igreja, quinta-feira, às 20 horas, tem o Desperta Débora, quinta-feira, 18 horas, tem a reunião do UP, sexta-feira, 19 horas, tem a reunião do GOL, sábado, 19 horas, todas essas são reuniões de oração. Se a sua célula tem uma reunião de oração para a sua célula, ótimo, então se junta à sua célula e ora com ela, perto da sua casa. Eu estimulo vocês a fazerem isso, estimulo as células. Nós gostaríamos muito que todas as células tivessem essa oportunidade de juntando ali aqueles membros, de orarem juntos e levantarem um clamor a Jesus. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo, reenfatizando, falando mais uma vez isso. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que o poder da oração está em quem a responde. Por isso, a oração tem poder para abalar alicerces, para destruir o que não presta e para refazer tudo novo. Nenhuma força vai poder se contrapor ao poder de uma igreja que ora. A oração de um único justo é poderosa e eficaz. Então, uma vez que cremos que Deus atende às nossas orações, se nós cremos que Deus é todo-poderoso e atende às nossas orações, irmãos, nós não temos o direito de permanecer impassíveis, apáticos, indiferentes a tantas necessidades à nossa volta. Nós temos que orar. O Senhor está nos chamando ao altar. Precisamos orar, irmãos. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração então? Pai querido, ajuda-nos a vivermos essa realidade, a entendermos e a praticarmos, Senhor, essa verdade. De que maneira? Senhor, que o Senhor coloque a confiança necessária em nós, o ânimo, a motivação, que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos, os olhos do nosso coração, os olhos da nossa alma, que o Senhor se revele a nós, que a gente possa perceber a real dimensão do poder da oração. Que o Senhor nos leve de volta ao altar, Senhor, a uma vida de intimidade com o Senhor. A igreja precisa ser novamente despertada para essa realidade, para esse comportamento. Nós sabemos que isso vai mudar todas as coisas, a começar da nossa própria vida, a começar pela vida da igreja. Nós sabemos que isso pode afetar a toda a nossa cidade e até mesmo ao nosso país. Então, Senhor,
dá essa consciência a cada um de nós. Ajuda-nos a vivermos assim, Senhor. E nesse momento que passamos a ceia, que o Senhor, que já está presente, presida esse momento, que a sua santa e poderosa mão esteja estendida sobre nós. Quando bebemos do pão, quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós queremos, Senhor, nos alimentar de Ti e queremos reconhecer o nosso pecado, Senhor, e a nossa dependência de Ti. Leva-nos à convicção do pecado, do arrependimento e do perdão que temos no sangue de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos no nome do Senhor. Amém.